O maior ganho que você tem onde você trabalha não é o quanto você ganha, mas quem você se torna. Ponto. Foi isso que me trouxe aqui. Quanto mais você cresce, mais tapinha nas costas você leva e menos pessoas te repreendendo você tem. Tem muita gente hoje, irmão, que compra mentoria de 500 mil reais, de R$1 milhão só pra uma coisa. Pra ter alguém que tem coragem de repreender ele. Porque hoje ninguém mais tem. O foco da internet aceita qualquer narrativa. É fácil olhar para um homem que lidera um dos maiores clubes de mentorias do Brasil e achar que ele nasceu com o jogo ganho. Mas os bastidores contam uma história diferente. Imagina um engenheiro civil que decide jogar o diploma na gaveta para ir vender suplementos. Ele não começou com o estúdio de gravação ou tráfego pago. Ele começou com um mostruário dentro da mochila. Foram 10 anos rodando centenas de milhares de quilômetros, tomando porta na cara, ouvindo não, até chegar a liderar mais de 2.500 pessoas no campo de batalha real das vendas. E no meio desse furacão, aos 25 anos de idade, a vida entregou a ele o maior desafio de todos e maior presente, a notícia de que ele seria pai pela primeira vez. Aquele susto não o paralisou, ele o transformou em combustível. Hoje, pai de 4 filhos, ele construiu um império que gerou mais de 30 milhões de reais no ano passado e este ano, só no primeiro trimestre, mais de 12 milhões. Ele é a prova viva de que você não precisa de milhões de seguidores para construir riqueza. Leonardo Toledo, seja bem-vindo ao Qual é a Chave Podcast. Nos dias de hoje, se você buscar reter sua equipe comercial só com dinheiro, você vai ter problema. O cara que é bom, eu ouso dizer que ele tá valorizando mais onde ele pode chegar e quem ele pode se tornar do que o quanto ele tá ganhando hoje. Ele preza mais por isso do que pela grana imediata. O processo tem que ser eternamente revisitado e lapidado, ponto final. Qualquer estratégia que você traça sem ouvir o comportamento do seu cliente não é estratégia, é achômetro. Prazer ter você aqui hoje. Tamo junto, prazerzaço tá aqui. Você é o cara das vendas, pré-fechamento, você tá aqui, pô. É isso Vamos aí. bater, é meio de recorde, né, É cara? bom quem já vem no giro, né? Já vem no giro. Muito bom ter você isso aqui. aí. Você é um cara que eu admiro demais. Você é a prova viva, assim, de que método funciona. Você é um dos caras que mais entende de vendas que eu conheço. Então, tenho certeza que muitas chaves vão ser viradas aqui hoje. Então, galera, papel e caneta na mão, porque o bate-papo de hoje é sobre vendas e também vida, cara. É isso. Tamo junto, irmão. Vai ser um Muito prazer poder contribuir, principalmente sabendo aí do trabalho e da missão que você desenvolve. Um prazer estar aqui. Muito bom. Léo, pra começar, cara, fala um pouquinho sobre o que você entende sobre vendas. Boa. César, pra mim, venda, muitas vezes, é sobre despertar consciência. Porque eu venho de uma jornada em que eu não vendia o que a pessoa estava buscando. Na maior parte das vezes eu ia até o cliente e eu era o cara que precisava despertar nele uma necessidade ou um desejo que às vezes estava adormecido. E é muito legal de ver isso, porque quando eu ouço o Flávio Augusto falar, tem total sinergia com isso. Eu vi outro dia ele num jantar falando assim, cara, vocês têm que entender que um empresário que não trabalha com venda ativa, ele provavelmente está numa competição de quem tem a menor margem. E talvez ele ganhe essa competição. Porque o cara que te procura para comprar, ele provavelmente procurou vários outros. E ele vai ficar comparando, ele vai ficar... É tipo a avó que vai no mercado porque o alface está mais barato, entendeu? Quando você vende pro cara que tá na casa dele, lá no sofá, mas que ele precisa do que você tem e você vai até ele vê sentido, ele compra. Ele não quer saber se tem outro mais barato, ele nem tem muito referencial para ficar comparando. E aí eu tô trazendo tudo isso porque para mim, na minha jornada, venda sempre foi muito sobre despertar a consciência e tirar a pessoa do piloto automático, trazendo uma solução que às vezes ela nem imaginava que tinha, ou às vezes ela nem estava buscando, mas quando ela enxerga faz todo sentido. E aí quando você vai para esse tipo de venda, você consegue ter margens melhores, você consegue sair do oceano vermelho, que é onde todo mundo está batalhando no tráfego pago, você está indo no cara que nem está caindo nos anúncios, mas que faz sentido para ele aquilo que você oferece. Então, para mim, venda é muito sobre despertar a consciência, tirar o cara no piloto automático e mostrar que o que você tem pode ou curar uma dor dele ou
a concretizar um desejo que às vezes ele nem imaginava ter, mas a hora que você mostra que o mundo poderia ser melhor acessando aquilo, para ele faz todo sentido. Gosto muito disso, Léo. Você, basicamente, o que você disse é que quando a pessoa já sabe. Vamos lá. Existem níveis de consciência É em isso. venda. Não é? Total. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Total. Que você aborde um pouquinho isso. Mas quem já tem um nível de consciência que precisa de algo, que já busca algo, ele busca várias opções. Foi o que você Sei. disse aqui. A questão é como que você desperta em alguém algo que nem ela sabe que precisa ou deseja ter. Legal. Basicamente é isso, certo? É isso. Fala um pouquinho sobre esse nível de consciência. Legal. Existe uma escadinha É isso. disso, Boa. certo? Total. Boa. Irmão, imagina o seguinte, a pessoa que já tem um alto nível de consciência para aquilo, você também deve vender para essa pessoa. Não tô falando que eu não rodo tráfego, por exemplo, mas a gente precisa entender que você vai exigir um nível maior de diferenciação, de negociação, às vezes de flexibilização, porque justamente essa pessoa está buscando outras pessoas. E o grande perigo é 99% dos empresários estão tentando vender só para essas pessoas que já estão conscientes do problema, que muitas vezes já estão conscientes, inclusive, da solução. Então, trazendo para o meu mercado, por exemplo, César, tem muita gente no mercado de educação que ficava levantando a bandeira, que fica levantando a bandeira, que você tem que ter uma baita de uma esteira de produto, porque o cara vai tomando consciência. Mas a grande verdade é que quanto mais qualificado aquele prospecto é, menos tempo ele tem para percorrer a esteira. E se você chegar com uma solução direta, que pode ser a mais cara de todas, ele compra. Se ele entender que resolve. Se ele entender que resolve o problema. Então, trazendo agora para o cara que está inconsciente, pô, como que a gente desperta a consciência nele? Cara, perguntando. Porque, vou dar um exemplo de um empresário que hoje tem uma empresa que ele está há 20 anos trabalhando igual um doido lá e o faturamento dele está estabilizado há 3 anos. Ele tá trabalhando lá no loop, correria e tal. Se chega uma pessoa que vende, sei lá, mentoria para empresário, que vende uma consultoria para empresário, e ele se conecta com essa pessoa, ele fala assim, cara, deixa eu te perguntar, quanto que você tá faturando? Há quanto tempo? O que você tem feito para buscar novos níveis? O que você já tentou fazer e que não funcionou? Tá, e o fato do seu faturamento estar estagnado, isso reflete de alguma forma no seu dia a dia? Pô, claro, eu tento compensar essa estagnação com mais trabalho. Tá, mas esse excesso de trabalho reflete de alguma forma na sua casa? Aí o cara percebe que ele tá quase divorciando porque ele não tem liderança, porque ele não tem processo claro, aí depende qual que é a solução. Mas perceba que esse empresário, ele tá lá no dia a dia dele, ele não tava procurando uma solução. Mas o simples fato de você fazer uma abordagem direta, despertando um interesse nele, levar ele para um bate-papo e fazer perguntas, não é falar, é fazer perguntas, cai a ficha dele, vira a chave dele, ele fala assim, caraca, velho, peraí. Não tá simples assim, porque ele pensa que aquilo que ele vive, ele subestima aquilo que ele vive. Cara, pô, eu tô com um desafio. Tá, mas vamos pensar quanto tempo você tá com esse desafio? O que isso tem gerado como consequência? Quanto que isso tem custado para você? Então, muitas vezes você consegue despertar a consciência da pessoa para aquilo que você tem, mas ela não estava buscando. Vamos dar outro exemplo. Pô, a pessoa que tá crescendo financeiramente falando, mas ele não tá buscando investimento imobiliário. Mas peraí, vamos bater um papo, deixa eu te mostrar os números, vamos pensar junto? Cara, onde você está pondo seu dinheiro? Onde você poderia estar pondo seu dinheiro? Quanto poderia estar rendendo? O quanto isso te traria de previsibilidade? O quanto isso te traria de tranquilidade? Ou, sei lá, sou um médico que eu vendo saúde e longevidade. A pessoa está lá na correria no dia a dia. Mas peraí, vamos ver como está a sua vitalidade, sua disposição? O que vai acontecer nos próximos 5 anos se você seguir desse jeito? Então, César, eu acredito muito que quando a pessoa sente que tem algo de muito valor para oferecer, seja uma solução imobiliária, seja um médico, seja um advogado, não importa. Se você tem algo que você acredita e você não empenha tempo, energia e dinheiro para desenvolver a habilidade de venda, você vai estar sempre aquém, financeiramente falando, do que você poderia estar, e de impacto. Tem gente que fala, não, porque eu acredito muito no que eu faço. Mas você não vende, amigo. Você está guardando só para si. Você está enterrando o talento porque você não se dispõe a levar isso para o mundo. E levar isso para o mundo é vender. É vender. Muito bom, muito bom. Cara, você
conhece muitas pessoas que vendem, você ensina a vender, muitas empresas. Quais são os maiores pecados assim que as pessoas cometem, que você tem que ter um padrão, que você olha para as empresas, para as pessoas e falam, cara, tem muito dinheiro na mesa e você Boa. não está percebendo. Porque o que você trouxe pra gente aqui é que muitas pessoas sofrem venda. Isso aí. Elas esperam o cliente chegar, o Sim. cliente mais pronto. E com isso você sofre com margem, descontos, Total. você não tem uma diferenciação. Então, quais são os pecados assim que se você, cara, falar pra quem tá nos ouvindo isso, ele consegue pegar um dinheiro que já tá do lado dele, e não Boa. tá percebendo? Primeira coisa, que eu diria que talvez seja uma das principais. Reativação de base, processo de follow-up, de reconexão de clientes. Irmão, tem clínica que eu vejo que tem na base, sem exagero, tá? 5 mil pacientes. E não é o cara que se interessou, é 5 mil pacientes que já passaram lá. E o mais doido, passaram 2 vezes ou mais. Irmão, o cara que vai numa clínica 2 vezes ou mais é porque ele gostou. E nunca mais ninguém falou com ele. No máximo, ele recebeu uma mensagem automática de feliz aniversário. É verdade, muito bom. Então, Verdade. reativação de base serve para tudo. O cara que está nos ouvindo, irmão, é inadmissível que você não mantenha relacionamento e consistente pontos de contato com alguém que já comprou algum imóvel seu, principalmente se é um empresário que possivelmente é investidor e já comprou outros depois e não foi de você, porque você não manteve relacionamento e conexão. Então, essa reativação de base barra manter o acompanhamento, manter o relacionamento, eu diria que é uma das coisas que mais deixa resultado na mesa. Tanto pensando em margem, porque o CAC já está pago. Você já pagou por esse cliente no Você passado. já pagou, velho. Ele já está na sua base. E aí você fica lá ali focado única e exclusivamente em fazer uma nova captação. Então, esse eu diria que é um ponto muito forte. Segundo ponto que eu vejo muito forte é o cara que lá atrás mexia muito do ponteiro sair 100% da operação. Então imagina, de novo, um médico, um cara que trabalhava assim, monstro no mercado imobiliário. Aí ele começa a crescer a equipe, e aí ele vai saindo, e ele nunca mais aparece, velho. Poxa, nem... Vou dar um exemplo do Caio. Cara, beleza, o Caio intitulou um CEO lá no Vence, mas ele ainda assim aparece de tempos em tempos e principalmente em períodos de fechamento. Por quê? Porque mexe muito ponteiro. Ponto final, velho. Ele precisa? Não, mas mexe muito ponteiro. Então eu vejo que a pessoa se ausentar completamente de uma posição que foi a posição que levou ele até onde ele está. Muito bom, muito bom. Aquela cabeça de, eu não quero mais me envolver no operacional. Isso é um perigo, né, cara? É isso aí, é isso aí. E as pessoas, e aí entra um terceiro ponto. As pessoas, elas tendem, para mim, um outro grande perigo, César, principalmente do empresário bem-sucedido, é se afastar do modelo mental que trouxe ele até onde ele está. Então ele era ousado, ele era mais incisivo em fechamento, ele era mais firme em propostas, ele era um baita líder, ele se importava com a equipe, ele se conectava, ele vai crescendo, e ele vai perdendo tudo isso, velho. Ele vai perdendo, para mim, um dos pontos principais é a ousadia. Ele perde a ousadia, porque ele começa a ter muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aí isso vai entorpecendo ele tá com um tapinha nas costas, ele provavelmente tá numa mesa que ele já é o melhor, porque ele não se coloca numa outra mesa que vai desconfortar ele. E aí isso vai fazendo com que toda a equipe tenha o mesmo comportamento, porque liderança é exemplo. Então se eu começo a me acomodar, se eu paro de ousar, se eu paro de botar a cara, não importa o que eu tô falando, a minha equipe tá me vendo. Então esse eu vejo que é um outro grande erro. Muito bom. Tem mais algum? Ou esses são os 3 principais? Cara, eu creio que processo comercial, claro, é um outro erro grande. Então, as pessoas, quando recrutam o vendedor, ela vai lá e pega o comunicador, né? Cara, não é incomum eu chegar, por exemplo, vou dar um exemplo de numa imobiliária. Cara, cada um da equipe aborda de um jeito, vende de um jeito. É uma doideira, assim. Não existe processo, não existe Não tem um métrica, padrão, não existe nada. Não tem padrão nenhum. É tipo assim, velho, vai, voa, aí cada um faz do seu jeito. Então eu vejo que falta de processo comercial claro, com certeza é um ponto-chave. Cara, acho que esses são os principais. Eu gosto muito também. Cara, você falou uma coisa, total verdade.
as pessoas anseiam cada vez mais por novos clientes, novos leads, novas vendas, quando na verdade a maior parte das suas vendas já estão na sua base que Isso aí. você não acompanha, não reativa e custa muito mais caro um novo cliente. Total. Tem um dado, cara, no último ano de Cirela, que foi 2022, 35% das vendas da empresa, 35%, foram de clientes que estavam na base. Olha que doideira. Que não necessariamente comprou com o mesmo corretor. Porque a gente tinha esse Sim. cruzamento de dados, entendeu? Aham. E eu mostrava isso pra galera. Falava o seguinte, eu até fazia um exercício muitas vezes, pegava a equipe e falava, Léo, esse cliente aqui, ó, o César, me dá um feedback sobre o César aqui, cara, no CRM, porque não tem atualização, não tem follow-up. Ah, beleza. Aí ele ia lá, ele fingia que olhava, né, no WhatsApp dele. Aham. Ah, esse não tem perfil. Esse não tem perfil. Aí eu falei, cara, que engraçado, cara. Esse cara comprou semana passada com o João um apartamento que gerou 250 mil reais de comissão, cara. Pô, João, parabéns. Não sabe palmas pro João aqui, cara? Eu fazia isso, sabe? Os caras queriam morrer. Aí tinha outro que falava, não, esse cara aqui, o telefone não existe. Ah, não existe? Espera só um minutinho. Pegar o telefone assim. Alô? Oi, André, tudo bem? Aqui é o César, diretor comercial da Cirela. Cara, como vai? Você entrou em contato com a gente. Pô, não existe, né, cara? Tem muito isso, né? Eles não total. cuidam da base. Total, irmão. Totalmente. Muito bom, muito bom. E também gosto muito quando você fala sobre modelo mental. E outra coisa, né? Se agressividade de você vendas. fosse cruzar dados, se a gente fosse pensar que 35% das vendas vieram da base, se a gente fosse olhar para a última linha, lucro líquido, provavelmente gerou o mesmo tanto do que o novo, entendeu? Porque aqui já estava pago o CAC. Não tem Olha um que custo. louco, Exatamente isso, exatamente isso. É muito louco. Muito bom, Léo. Cara, você falou de processo comercial. Eu vejo também que muitas pessoas, elas não... Fala-se muito sobre processo comercial. Mas o que de fato é um processo comercial? Assim, bem simples, qualquer um pode entender. O cara que tá hoje na empresa dele, ele te ouviu falar e falou, cara, legal, mas como que eu crio um processo? Legal. Quais são os primeiros passos, Boa. assim? Irmão, primeira coisa na minha concepção é onde você tá, né? Onde é o ponto inicial de contato e onde é o ponto final. Entre aspas, pô, o lead chegou, ou a abordagem foi feita até o fechamento. Até o fechamento. A gente precisa desenhar quais são as etapas que existem entre o ponto A e o ponto B. Dá um exemplo disso. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você... vou para o mercado imobiliário. Imagina Tá. que você tem uma imobiliária e aí tem lá os corretores que fazem captação entregando panfleto no shopping JK. Tem um stand lá no shopping JK Ok. e a galera tá lá entregando. Beleza. A partir do momento que eu entreguei para o César se interessou, eu peguei o WhatsApp dele. Aqui começou. Né? Então, primeiro, como foi feita essa abordagem para que o César se interessasse e realmente... Aí você fala assim, Léo, mas tem que ser igual um robô? Não, cara, às vezes esse ponto inicial são fundamentos básicos de perguntar mais, de se interessar pela pessoa, Tá. de entender o que ela tá buscando minimamente. Então, não necessariamente eu preciso seguir um script. Posso dar um exemplo? Pode. Só complementando, que é muito importante. Legal, como você trouxe o mercado imobiliário, a gente já fez muitos quiosques em shopping. Sim. Um processo comercial da abordagem, que eu posso tangibilizar o que você está Sim. dizendo, era simples. Era o corretor não ficar sentado no quiosque, ficar de pé para ele ser receptivo com o cliente que passa. Porque a gente Sim. fez um estudo, quando você está sentado, o cliente ele passa no quiosque, mas ele sente que tem uma barreira. Sim. E quando a gente colocou o corretor de pé e sem recepcionista, Sim. ele se torna mais receptivo, porque a gente percebeu que a captação não acontecia, eu tenho interesse. Ele olhando, oi, tudo bem, como vai? Qual é o nome de Total. vocês? Nossa, que lindo seu filho, que linda sua filha. Começa com uma Isso aí. conversa. Isso aí. Muito bom, muito bom. Legal. Isso é processo. Né? Processo. Então, às vezes a pessoa acha que tem que ser uma pergunta engessada. Não, cara, então você tem que estar de pé, minimamente, né, sorridente, não, mas, cara, minimamente com a fisionomia, né, aberta, e você precisa identificar pessoas que estão minimamente que dão aquele stand-by olhando. Cara, isso é um processo. Então, às vezes as pessoas complicam e, inclusive, principalmente quem performa bem, às vezes tem um processo que ele só não é consciente. E aí você consegue fazer um desdobramento, assim, vamos exagerar. É como se você botasse um videomaker e ficasse filmando os caras que estão tendo resultado. Irmão, tem padrão.
Então vamos desdobrar esse padrão, pega o vencedor lá, entende exatamente cada etapa e muitas vezes o cara não sabe quais são as etapas, é inconsciente, mas é possível tangibilizar isso e tornar um processo. Então beleza, teve esse primeiro momento, aí a pessoa se interessou, mas ela tava com a família, 3 filhos lá, cara, não consigo falar agora, beleza, peguei o contato. O que você fala para pegar o contato? Depois, como que você faz a abordagem a partir do momento que, pô, no dia seguinte você vai ligar pro cara? Aí o que você vai fazer? Você vai ligar e vai agendar uma visita com calma? Você vai ligar e vai agendar uma reunião? Não sei, eu tô dando exemplo, mas existe um passo a passo. Aí, beleza, apresentei. Cara, tempo médio de venda. O processo ele pode mudar dependendo do canal de aquisição. O cara veio do quiosque, o cara veio de uma indicação, o cara veio do tráfego. A tendência é que cada canal de aquisição tenha um comportamento de venda, um tempo médio de venda, né? Então, você precisa ir entendendo para cada canal, para cada tipo de produto. Pô, tem produto que vende de bate-pronto, tem produto que é uma venda um pouco mais complexa. E aí, a partir disso, você vai destrinchando. E se você já tem uma empresa rodando, cara, foi o que eu falei. Pega o vencedor, entrevista ele, faz um podcast com ele, cara. O vendedor campeão. O vendedor campeão, velho. Pega assim, cara, vai, me conta. Como que você faz lá no quiosque? E não sei o quê. E aí você vai destrinchando. Pega o segundo lugar, você vai encontrar um monte de padrão. E aí, a partir disso, você vai construindo o processo. Eu tô pensando num cara que já tem uma operação rodando. Um cara que não tem a operação rodando, você pode buscar estudar o campeão de outros lugares. E, sinceramente, irmão, quando alguém... Eu já te vi falando isso. Quando alguém muito bem sucedido vê outro alguém humilde, com fome de aprender, cara, geralmente ele ajuda, velho. Geralmente ele ajuda. Às vezes ele acha conteúdo na internet. E aí ele precisa entender que o processo tem que ser eternamente revisitado e lapidado. Ponto final. Porque ele vai sofrendo alterações pré-pandemia, pós-pandemia, pô, sei lá, às vezes na Copa as pessoas estão com mais pressa, não sei, depende O comportamento do que do cliente muda. O comportamento do cliente muda. Que, aliás, é um dos pontos chaves, porque hoje eu vejo, cara, por que o Adib gasta múltiplos milhões com o jato dele rodando pelo Brasil? É para tirar pedido? Não, é só para uma coisa, estudar comportamento do cliente. Então, voltando ali naquilo que a gente estava falando de, pô, base, volta na sua base, trabalha a sua base. Irmão, comportamento do cliente tem total relação com o processo. Porque lembra que a gente estava falando? Tem cliente que tem um comportamento mais carente, tem cliente que quer agilidade, quer resposta rápida. Então, vamos estudar o cliente. Cara, vai lá, estuda seus clientes. Cara, o que eles estavam buscando quando vocês se conectaram? Qual que era o maior desafio que ele tinha? O que mais estava incomodando ele? Por que ele comprou de você se tinha tantos no mercado? Qual que foi o maior ganho de curto prazo, o maior diferencial que ele viu? Pô, faça essas perguntas, pergunta, entrevista. Qualquer estratégia que você traça sem ouvir o comportamento do seu cliente não é estratégia, é achômetro. É tentativa e erro, e não precisa ser assim. Como diria nosso queridíssimo Caio Carneiro, o maior diretor de inovação do seu negócio é seu cliente, velho. Seu cliente, com certeza, cara. Você falou, muita verdade. Muitas vezes o CEO, o dono, ele para de ouvir o cliente dele, cara. Total. E ele vira um burocrata. Sim. Ele acha em todas as respostas, porque ele fala, não, mas sempre funcionou assim. Tá, cara, funcionou, mas as coisas mudaram, o comportamento mudou. Eu gosto muito de falar que em vendas não existem erros novos, né? O que existem são pessoas novas cometendo erros antigos. Sim. Porque as táticas, elas sempre mudam. Sim. Mas fundamentos são iguais. Agora, você precisa ir entendendo as táticas de acordo com o momento que você está vivendo. E o grande perigo, que inclusive eu já vi o Joel falando, cara, quanto mais você cresce, mais tapinha nas costas você leva e menos pessoas te repreendendo você tem. Tem muita gente hoje, irmão, que compra mentoria de 500 mil reais, de R$1 milhão só pra uma coisa. Pra ter alguém que tem coragem de repreender ele. Porque hoje ninguém mais tem. Sacou? E o que eu tô querendo dizer? Pô, Léo, não tem pessoas... não tem erros novos. Mas o mais doido é que às vezes um cara antigo comete um erro antigo que lá atrás ele não cometia. Mas ele cresceu tanto que ele fechou o ouvido e agora ele tá cometendo um erro que lá atrás ele nunca cometeria. Porque ele fechou o ouvido. Porque o resultado dele entorpeceu ele. Nossa, isso é muito verdade, cara. Muito verdade. Que você falou uma coisa aqui, voltando, ó.
que o passo 3 dos maiores pecados de uma empresa ou de alguém, quando a gente fala de vendas, é o modelo mental, que é Total. perder a ousadia inicial quando ele tinha no começo da carreira dele. É isso aí. Porque no começo da carreira, isso é muito verdade. A gente tá lá no all-in total, vamos pra cima, meta, liga pra todo mundo. Sim. Ah, mas o cliente tá difícil, eu quero saber, o objetivo é vender, cara. Eu vou isso ligar aí. até ele comprar. Eu falei com uma pessoa essa semana, ela falou, mas as pessoas, tem o ego lá, que ela não quer. Gente, o ego é teu, eu falei. É O ego isso é aí. teu. Continua É isso aí. tentando. É isso aí. Tem uma regra em vendas, né, Léo, que você só deixa de ligar pra alguém. Como que é? Quando ela Falei. compra ou quando ela morre. Aí ontem eu falei pro meu time, e agora a gente vai intensificar isso, porque a gente já bota o revólver na cabeça e fala assim, ó, você vai comprar ou você vai morrer, Você vai né? acabou, Já tá cara. resolvido. E olha só, se ela comprar, talvez você continue ligando também pra comprar de novo, não é, Léo? Isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, é muito simples a sua didática aqui. Time de vendas. Tá. Quem tem times de vendas? Então, cara, tem os vendedores. Quais são a gente falou aqui dos maiores pecados Sim, das empresas. E sobre time de vendas, cultura de vendas. O que Legal. você percebe que dá muito certo? Tem um padrão de equipes campeãs? Não tem? legal. Boa. Fala um pouquinho sobre isso. Irmão, eu acredito que nos dias de hoje, se você buscar reter sua equipe comercial só com dinheiro, você vai ter problema. Isso é muito bom. Fala mais sobre Cada isso. vez mais eu tenho visto as pessoas boas, tá? Não é todo mundo, mas os reais talentos, se for pôr numa balança, cara, eu ouso dizer que ele tá valorizando mais onde ele pode chegar e quem ele pode se tornar do que o quanto ele tá ganhando hoje. O cara que é bom, ele preza mais por isso do que pela grana imediata. E aí eu vejo... Você foi esse cara? Eu fui esse cara Eu total, também irmão. fui esse cara. A minha lógica foi: Tem um o padrão. maior ganho que você tem onde você trabalha não é o quanto você ganha, mas quem você se torna. Ponto. Foi isso que me trouxe aqui. Então, as pessoas, elas têm... Eu falo brincando que é igual 5 linguagens do amor, né, irmão? Você sai daqui hoje e fala assim, amor, te trouxe um presente. Aí você dá uma bolsa da Louis Vuitton pra ela de 40 mil. Só que a linguagem do amor dela era tempo de qualidade. Ela preferia ir no cinema de 300 reais. Aí ela se sente abandonada. Você fica se sentindo injustiçado e puto da vida, porque você comprou uma bolsa de 40 mil, mas é porque você errou como você amou ela. Time comercial. Cara, como que você tá amando os seus vendedores? Você precisa entender como que eles se sentem amados. Então, às vezes, eles vão se sentir muito mais amados. Exemplo, tá? Passando uma tarde com você, conhecendo sua história, pegando direcionamento e você ouvindo a história dele, o que ele tá buscando, do que dando um bônus de X mil reais. Eu não tô falando que tem que escolher entre os dois. Eu tô só mostrando que geralmente as pessoas estão colocando esforço, tempo, dinheiro naquilo que o cara não tá valorizando. Aí ele sai, você tem um churn alto, você fica injustiçado. Ah, porque eu paguei mundos e fundos. Mas não era isso que ele queria. Então eu vejo que esse é um ponto muito chave. A pessoa precisa entender que geralmente os talentos eles prezam muito para onde vou chegar e quem vou me tornar. Segundo ponto, que está totalmente associado a isso, né? Do mesmo jeito que está em alta o Founder-Led Growth, cara, eu acredito que isso é sobre o founder reter talentos também. Quem é você? Para onde você está indo? Quem você está se tornando? Irmão, vou te dar um exemplo. Eu tenho lá um programa de mentoria que custa R$1,5 milhão. Aí, eu chego pro meu time e falo assim, galera, vocês já perceberam que não tem ninguém desse produto que convive tanto comigo quanto vocês? Então, de saída, já é isso aí que vocês estão recebendo. Fora o salário, entendeu? Então, a minha pergunta é, você líder comercial, você founder, você empresário, quão atrativo você é pro seu time? Quanto o time vê que tá aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, tendo acesso, conexões, estando perto de você? Você tá sendo um ponto de retenção e aquisição de talento? Sacou? Então esse é o segundo ponto. Muito bom. Terceiro ponto, obviamente, cara, você precisa minimamente se conectar com os seus líderes e entender quais são os sonhos e os objetivos deles. Porque não é sobre você, vamos pôr a meta então de você vender 12 casas no ano. Não, mas deixa eu entender melhor. Para onde você quer ir? Cara, eu quero ter a minha casa, eu quero trocar o meu carro. Que carro? Tal. Quanto custa?
Tanto. Tá, vamos pensar isso em comissão. Quanto que é seu custo de vida? Tanto. Tá, então, somando seu custo de vida, o carro que você quer e a casa que você quer dar entrada, a gente tá falando que você tem que gerar Y de comissão. Então, hoje, o ticket médio que você trabalha é tanto, que gera tanto de comissão. Cara, olha que animal. Se você fizer uma venda por mês, você atinge tudo isso, irmão. Bora buscar? Quer ajuda? Mostra o caminho, mostra o como, né? É isso aí. Então, você desdobrar a meta do cara, o desejo do cara em uma meta palpável e, de preferência, se possível, em ações diárias. Aí é o mais lindo. Então, beleza, é um imóvel por mês, 2 imóveis por mês, tá, então vamos desdobrar isso. Isso são quantas visitas? São quantas abordagens? São quantos leads novos por dia? Gosto muito disso. Aí, porque aí o cara, ele vai... Se ele fica só com, beleza, eu tenho que vender um por mês, às vezes ele entra em parafuso. Agora, se ele comprar a ideia do processo, irmão, ele pode ir dormir sem ter vendido nada, sem ter tido nenhum progresso. Mas se ele fez o que tinha que ser feito e ele acredita no processo, ele vai dormir bem entusiasmado, ele acorda no dia seguinte com faca nos dentes de novo. Porque ele sabe que ele subiu um degrau. Ele não chegou ainda, ele não viu ainda o topinho aqui da montanha, mas ele sabe que subiu mais um degrau, mais um, e é inevitável chegar aqui. Ele sente o progresso, né, Léo? É isso aí. E vendedor, eu gosto de dizer que é movido à esperança, cara. Total. Não é? A esperança que, pô, amanhã eu vou vender, amanhã vai dar certo. Só que se ele sentir que ele está progredindo, É isso aí. cara, ele se mantém engajado. É. Então o que você está dizendo aqui é que muitas vezes você quer dar a meta, mas não quebrar no como ele vai chegar na Isso meta. aí. Porque a meta é o final, cara. Sim. É o que vai acontecer lá na frente. Se ele vê todos os dias que ele fala, caraca, eu tô subindo É isso aí. um degrau, ele vai se manter engajado naquele propósito. Total. Muito Então, bom. acho que esse é um outro ponto. Cara, outro ponto que eu faço hoje muito, demorei pra fazer, tá? Mas hoje eu faço muito, é vender meu produto pro meu time. Irmão, pelo menos uma vez por mês eu sento e aí eu pego os concorrentes, que eu acho que hoje eu não tenho um concorrente direto, mas vamos falar que tem alguns que acham que são, né? Tô brincando, mas eu pego ali um mapeamento e aí eu falo assim, cara, vamos analisar o nosso produto, entendendo esses outros produtos. E aí eu convenço e mostro pro meu time que é no-brainer. Irmão, não tem concorrente, não tem nada igual, ponto final. Então eu treino eles com relação ao produto, eu vendo o produto para eles e digo mais. Irmão, eu pego cliente e eu entrevisto o cliente na frente do time. Então, peguei lá o Danilo. Danilo, deixa eu perguntar uma coisa, você tá comigo desde 2023, né? Cara, o que você tava vivendo em 2023? Como que tava? Como você tava se sentindo? E aí, como que foi depois que você começou? Com quanto tempo você teve resultado? Como que você se sentiu? Ah, pô, aí você casou, né? Agora você tá pensando em ter filho. E você acabou de comprar uma X4, não foi? Foi e tal. E aí, cara, ele vai contando, brilho no olho, se emociona. Irmão, os vendedores falam, velho, tá maluco, mano. Eu tô oferecendo pra pouca gente esse produto. Olha a transformação que gera na vida das pessoas. Então, de novo, o quanto que você tá gastando de tempo tentando captar lead, testar anúncio, mas você nem vendeu seu produto pro seu time, velho. Você não gastou tempo mostrando pro seu time por que o seu produto é surreal. Você faz seu time se apaixonar todos os meses de novo pelo Isso aí. produto. Isso é muito importante. Isso aí. Pra não cair no modo automático, né, cara? É. Ó, peraí, vamos revisitar nosso negócio? É isso aí. Vamos nos É isso aí. reapaixonar É. aqui, eu gosto muito É isso disso. aí. Pode É falar isso a mesma coisa, mas É. fala, cara, realmente, olha como é bom que a gente tá fazendo. É isso Não é aí. como é diferente. Total. Pra ele também não achar que é só mais um produto, Sim, não é? Total. Muito total. bom, cara, muito bom. É isso, irmão. E aí, creio que depois entraria o básico, né? De pôr ritos e, pô, ter a reunião de alinhamento, pegar, acompanhar os números, né? Pra você não perceber que deu ruim lá no fim do mês. Então, depois eu acho que entram coisas mais práticas, mais diárias, mais comuns de serem ouvidas. Você falou sobre números. Eu também gosto muito de números, porque números eles te mostram onde está o gargalo Sim. da sua operação, Sim. não é? Muitas vezes o vendedor ele chega e fala, pô, eu estou sem vender. Não, cara, você talvez esteja errando em alguma coisa que não é a venda, porque a Sim. venda ela é o final. Sim. Ou é falta de prospectos, ou é falta de visitas, reuniões, enfim. Quais são os principais indicadores, Léo, que um gestor comercial precisa olhar, cara? Boa. Assim, rotineiramente. Tá. Irmão, vamos pensar
em uma operação onde exista a prospecção ativa, exista a geração de leads e etc, né? Isso. Então, se a gente pensar... Uma operação, vamos simplificar, que é uma operação que tem, então, um time que prospecta ativamente, que não recebe lead, certo? Isso, Você falou e tem isso? um marketing E ali. tem ali o inbound, né? Que fala isso. que é o que recebe lead. É isso aí. Beleza, É legal. Então, beleza. Pensando na prospecção ativa, a gente precisa, e aí depende da maturidade da operação, se ela vai começar agora, sinceramente, ele vai ter que encontrar os números dele. Ele pode pegar ali alguém que já está se movimentando para ter como referência, mas no fim ele vai ter que começar a rodar a operação para encontrar o número dele. Mas pensando em uma que já está rodando, imagina que você sabe que a cada X prospecções, X abordagens, X primeiros contatos, você gera Y interessados, você gera Z agendamentos e um outro número de visitas realizadas, porque tem no-show, né? Então a gente precisa entender aqui na prospecção ativa, cara, quantos leads, desses quantos se interessam, aliás, quantos leads, quantos qualificados, quantos se interessam, quantos agendam e quantos realmente aparecem. E aí eu vou encontrar aqui já uma métrica de, beleza, então eu quero gerar 10 visitas, eu consigo saber quantas prospecções eu preciso fazer. Pensando no lead, não é muito diferente. É quantos leads chegam, quantos leads são qualificados, para quantos agendamentos acontecem, quantos se realizam. Beleza, só que qual é a diferença aqui? Que aí você vai ter associação com um investimento de marketing. E aí você vai começar a encontrar um custo de agendamento, um custo de venda, um custo de aquisição de lead qualificado e assim sucessivamente. E aí você consegue discernir quanto que você quer investir ou não em tráfego pago, em marketing, para gerar esse número XYZ de lead qualificado, agendamento, reunião e etc. Beleza, entendendo isso, aí a gente começa a analisar, e depende de novo do que a gente está vendendo, né? Pô, dessas reuniões realizadas, o cara olha e fala assim, realizo tantas reuniões que sai tantas vendas. Tá, mas se você trabalha com venda um pouco mais complexa, tem coisa aqui no meio. Tem primeira para segunda reunião, tem possivelmente, exemplo, né? Cara, o agendamento com o cônjuge, com o marido, com o sócio, com sei lá quem, tem a proposta comercial. Então eu vejo que as pessoas, elas acabam tendo um gargalo, porque normalmente o cara fala assim, tá, quantos prospectos, quantas reuniões, quantas vendas? Ok, mas ficou muita coisa pelo caminho, tem muito corpo pelo caminho, entendeu? Então esse seria o simples do simples, mas cara, vamos analisar as etapas entre isso, por quê? Porque aí você começa a entender onde que tá sendo o gargalo. Cara, o gargalo tá no agendamento? Não, beleza, tá rolando agendamento, mas a confirmação tá ruim, então tá com o no-show muito alto. Pô, tem muita reunião, visita acontecendo, mas a conversão tá muito baixa com esse cara aqui, por quê? Porque ele tá prospectando lead desqualificado? Pô, mas onde que tá o quiosque dele? Tá lá na Zona Leste. Mas condiz com o que você tá vendendo? Não condiz, então errou. Então, às vezes, o cara tá com um monte de gente, tá fazendo um monte de reunião e não tá vendendo porque o lead é desqualificado. Ou porque ele tá buscando atrair o cara. Lembra do estudo do comportamento? Ele tem um tipo de comportamento que não condiz com o lead que ele quer atrair. Né? Então, ele tem um tipo de comportamento de, sei lá, ostentação. E, às vezes, isso vai atrair o cara que vai comprar o Minha Casa Minha Vida, e não o cara, enfim. Então a gente entender o comportamento tem total relação também com entender essas métricas. Mas eu acho que esse é a base. As pessoas, elas cortam tudo, simplificam demais e acabam não enxergando onde está engargalando. Legal. Basicamente, e muitas, é tão óbvio, é tão simples, né? Mas muitas pessoas não olham isso, que é o funil de vendas. Exatamente. Quando a gente fala de prospecção ativa, Léo, existe um passo a passo, assim, para quem quer começar? Exemplo. Olha, então você vende. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar sair do mercado imobiliário, sair de mentoria. Vamos pegar um exemplo. Talvez médico. Tá bom. Médico é um bom exemplo? Bom. Legal. Bom exemplo. Então você quer começar a prospecção ativa da sua clínica. Tá bom. Por onde você começa? Beleza. Existe assim, ó, os passos da venda da prospecção ativa? Existe isso? Legal, existe. Tá. Irmão, pra mim, a primeira coisa a gente precisa
tô tirando o marketing agora, tá? Vamos pensar em prospecção ativa. Prospecção ativa. Preciso Ok. buscar clientes que não Isso aí. dependem, que não são clientes que venham até mim. Eu Sim. vou até eles. Boa. Primeira coisa é, a gente precisa de uma lista. Uma lista. Uma lista. Ok. E aí, como que eu busco construir essa lista, irmão? Primeiro ponto pra mim é ambientes que eu convivo ou já convivi que podem ter minha persona. Então, cara, eu diria pra você, irmão, que 95% das pessoas que estão nos ouvindo poderiam fazer uma venda hoje pra alguém que convive no mesmo ambiente que ele e que ele nunca abordou. Tô nem aí se é mentoria, se é mercado imobiliário, se é médico, se é advogado. Qualquer produto que ela Qualquer tem. produto, velho. Ok. Então vamos pensar. Cara, será que tem alguém que frequenta a mesma igreja que você que precisaria do que você oferece? Academia. Lembra que precisaria não necessariamente ele está buscando. Às vezes ele não está buscando, mas você sabe que pode gerar valor pra ele. Então aqui já é o primeiro gargalo. A galera começa a procurar quem tá procurando. Cara, não é isso. Eu tô falando quem pode tirar valor. Às vezes ele não está buscando. Então, ambientes que você convive, cara, academia, igreja, escola do filho. Cara, eu vendi pro pai do coleguinha da minha filha, da escola, entendeu? Então a gente precisa mapear ambientes que a gente convive e já conviveu. Às vezes o cara, vou dar um exemplo do médico que você falou. Cara, ele conviveu num grupo de empreendedorismo há 4 anos atrás. Ah, não, faz muito tempo. Irmão, 4 anos, assim, não faz muito tempo. Você chamar o cara, vai lembrar de você, entendeu? Então, ambientes que você convive, já conviveu. Depois, você pode mapear a partir de profissões. Porque aqui, irmão, só é uma forma de você ir abrindo gavetas e vendo quem tá dentro, entendeu? Então, abrir a gaveta do agrônomo. Cara, quem tá dentro? Pô, sou médico de saúde e performance, será que o agrônomo não compra? Pode comprar? E o advogado, e o engenheiro, e o arquiteto. Então você vai mapeando, você faz uma lista de profissões e a partir disso você vai identificando quem são as pessoas que são a sua persona. Só que aqui entra outra coisa perigosa. Eu falo brincando, César, que na lista você tem que pôr até a ex-namorada que te traiu, velho. Porque no fim, não é que você vai falar com todo mundo, mas se você tira ela, você esquece do primo dela que é a sua persona. Muito bom, muito bom. Então é a associação de pessoas, sacou? Isso é tão verdade que é fazer um deparo aqui, em suas devidas proporções, lista de casamento. É. Você coloca um e fala, tem o Isso outro. aí. Nossa, mas se não for esse... então é você isso aí. coloca tudo e depois faz uma limpa. Isso, é exatamente isso. Irmão, é download. Se tivesse no Aurélio lá, seria transcreva todos os nomes que você conhece. É tipo isso. Aí depois você vem limpando. E o mais interessante, César, é que muitas vezes o cara não é a persona, mas é a ponte. Então vou dar um exemplo pra você. Pô, eu sou médico de saúde e performance. Aí eu vou lá e eu coloco, sei lá, o César. Cara, talvez o César, não, mas o César já tem lá, ele já faz acompanhamento com o médico XPTO. Tá, tudo bem, mas será que o César não toparia fazer uma parceria? Porque ele valoriza muito saúde, performance, ele tem lá um grupo de mentoria. Cara, será que não rola fazer uma parceria com ele? Oferecer fazer uma palestra no grupo dele sobre saúde e performance? Não sei, eu tô inventando aqui. Mas as pessoas precisam entender que, às vezes, a pessoa da sua lista é só a ponte para chegar em alguém. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um mentorado que é dentista. Cara, hoje um dos canais de aquisição dele é a parceria com o representante de resina que ele fez. O cara da representante de resina ia comprar uma mentoria para dentista? Não, mas ele foi ponte. Entendeu? Então, para mim, a primeira etapa é mapear. Mapear. Depois que mapeou, filtrou. A partir disso, você vai ter que moldar a abordagem dependendo quem é. Por exemplo, se você está falando com alguém que em algum dado momento já te pediu dica, já compartilhou alguma dor ou desejo, imagina o exemplo do médico que você falou. Vamos lá, eu sou o Volpe, eu trabalho com saúde, performance e longevidade. E teve alguém, há 1 ano e meio atrás, lá do Clex, que me pediu umas dicas. E esse alguém é o César. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Cara, como? Eu gosto, né? Vamos scriptar aqui, cara, fazer um elogio sincero. Eu vou deixar ele curioso e eu vou levantar a bola pra ele reclamar.
Tipo, fala, César, quanto tempo? Cara, parabéns, vi que você tá voando. Cara, parabéns pela Trinca Real Estate, pela paternidade. Feliz demais de ver seu movimento, irmão. Cara, por aqui tem muita coisa acontecendo também. Tô com algumas novas tecnologias aqui. Cara, quando a gente conversar, eu te conto mais. Mas, ô César, conta pra mim, como que tá o movimento aí, velho? Eu lembro quando a gente conversou que você tava com dificuldade em ajustar seu sono. Você comentou que tinha dado uma queda de performance. Cara, como que tá? Você conseguiu ajustar? 99% das vezes a resposta vai ser: pô, velho, nem me fala, tô bem e tal, mas cara, Muito tá verdade. meio difícil aqui, não tá indo, tô Muito. tentando. O cara vai reclamar, velho. Pô, ainda não achei, ainda não consegui. Beleza, As pessoas são- reativei e puxei pro As bate-papo. pessoas são doidinhas pra jogar uma reclamaçãozinha no ar, não é? É isso muito aí, verdade, entendeu? muito Você verdade. só levanta a bola. Muito. Porque tá melhor, né? É isso aí, ela tá legal, você corta. mas... É isso aí. Pô, tá indo, mas cara, você sabe como que é, muita correria, não tô conseguindo dormir direito, não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada no meu sono, comprei a pulseirinha lá, mas não sei analisar, entendeu? O cara vai reclamar, velho. E aí, a partir disso, você já puxou a isca, né? Você já fisgou, só puxar. Então, se é um cara que já reclamou, que já compartilhou alguma dor, algum desejo, já pediu dica, você vai pra essa abordagem. Se é um cara que às vezes é um pouco mais frio, aí você vai ter que ser um pouco mais direto com ele, né? Pô, César, tô entrando em contato com você, porque, cara, vejo que você trabalha pra caramba, você tá construindo grandes coisas. Irmão, eu tenho muitos empresários assim como você que fazem um processo de acompanhamento comigo que é totalmente focado em performance e gerar ROI, velho. É te ajudar a ganhar mais dinheiro a partir da sua saúde. E eu lembrei de você. Bora bater um papo? Beleza, é uma abordagem diferente, por quê? Porque é um canal de aquisição diferente. Então, basicamente é mapear, filtrar e definir como que você vai abordar dependendo de onde veio essa pessoa. Muito Basicamente bom, é muito isso. E a última coisa que eu não posso deixar de falar, irmão, principalmente para prospecção ativa, é cadência de cobrança de resposta, velho. Irmão, a gente... Que é o follow-up. O follow-up, velho. Às vezes as pessoas, elas acham que o cara não respondeu porque ele não tem interesse. E às vezes não é, velho. Geralmente não é. Geralmente é só porque ele tá corrido. Hoje em dia, irmão, quantas vezes você tá no semáforo, você olha uma mensagem e depois você esquece de responder? Nossa. Entendeu? Nossa. Então, o cara precisa cobrar a resposta. A um ponto de, na minha concepção, cara, você tentou 3, 4, 5 vezes, irmão, você precisa formalizar o encerramento do contato. César, cara, tô retomando contato com você, porque pelo pouco que eu acompanhei do seu estilo de vida, eu vejo que o meu trabalho pode fazer muito sentido. Inclusive, tenho várias pessoas parecidas com você tendo grandes resultados aqui. Só por isso que eu insisti, irmão, mas tá um pouco difícil de a gente se falar. Você tem algum interesse em a gente se conectar ou realmente eu posso seguir adiante e falar com novas pessoas aqui? Você precisa encerrar, velho, a comunicação. Irmão, essa última mensagem aumenta tipo 30% a conversão. É verdade. É doideira. Verdade. É doideira. É verdade. Porque ninguém gosta de sentir que está sendo demitido. É, isso aí. Rejeitado. É isso aí. É, muito bom. Cara, cadência, muito verdade isso. Você tem hoje no teu negócio uma média de follow-ups necessários até uma venda acontecer? Legal. Eu sei que isso Sim. depende de negócio para negócio. Sim. Mas você tem um padrão? Irmão, pensando na prospecção, hoje, mais ou menos 30% dos contatos só vem pro agendamento de fato, pensando em prospecção fria, tá? Não tô Ok. falando do cara que me segue, tô falando de outbound, prospecção gelada. É aquele que você vai no Instagram e Eu mandar uma vou- mensagem isso, direct. isso aí. É isso. Esse cara, 30% só vem pra reunião nessa última mensagem. Doideira. Entendeu? E quantas mensagens você manda em média até chegar na última mensagem, que é essa de demitir Três. o cara? Três. Ou seja, Uma primeira abordagem, um que me diz, mais um cara tá corrido aí a gente já manda essa. Entendeu? a cada 100 contatos que você manda lá no direct de alguém, Aham. 30% disso, ou seja, 30, A gente tem que vem mandar pro 3. agendamento depois de aproximadamente 4 contatos. É isso aí. Que é o quarto, é o demitir é isso ele. aí, é isso aí. É isso aí. Muito Isso bom. falando, irmão, da prospecção fria. Agora, se é um cliente que eu cheguei a fazer reunião e o cara foi pra Nárnia, aí, irmão, esse cara vai ter que me responder, velho. Eu facilito o não, eu falo, irmão, só preciso que você me fale não. Eu ligo. Porque, cara, aí você fala assim, Léo, é chato. Irmão, como assim é chato? Quem tá sendo desrespeitoso é ele, pô. Ele fez um compromisso com você? Só que aí entra o ponto, né? Você tem que fazer o compromisso com ele. Então, aí, só pra puxar um gancho,
respondi para você na parte da prospecção. Agora, e no pós-agendamento? Fiz a reunião. Cara, até onde vamos? Então, primeira coisa, pensando hoje no meu programa e no modelo de venda que eu trabalho e para os canais de aquisição que eu trabalho, a maior parte das vendas acontecem na segunda reunião e não na primeira. A gente busca na primeira, mas como geralmente o ticket é maior do que o cara imaginava, ele realmente não consegue fechar de bate-pronto. Tá. Aí, qual é a chave? Você nunca pode sair. Qual é a chave? A bom. pessoa nunca pode sair sem ter um combinado de uma próxima apresentação, de um próximo bate-papo. Próximo bate-papo. Então, eu vejo que as pessoas erram muito aqui. Tá bom, então a gente vai se falando. Ah, então segunda-feira eu te mando um oi. Não, cara, peraí. Então você entendeu, eu entendi, realmente não vai decidir agora, beleza. Cara, você precisa até quando pra pensar? Pô, até segunda-feira. Então, beleza, pra gente se falar na segunda, você prefere 10 da manhã ou 4 da tarde? Ah, 4 da tarde. Aí eu já falo, César, só que assim, a gente tem que fazer um combinado aqui. Essa reunião, ela vai acontecer independente da sua decisão. Porque é uma reunião de feedback pra gente se reconectar. Estamos combinados? Estamos. Então, se ele me respondeu, estamos combinados, e ele sumiu, ele que é o babaca da história. Não eu, que tô cobrando resposta do que ele combinou, pô. Entendeu? Com certeza. Então, essa é a visão que as pessoas precisam ter. Se você fez o combinado, agora se você não fez, aí você fica de chato mesmo, porque você não fez o combinado. Entendeu? Então, acho que esse Cara, olha só que interessante o que você falou aqui. Tem muito ouro aqui, tá, gente? Você que tá escutando, tem muito ouro aqui. A prospecção, cara, esse dado aqui é fantástico, cara. A prospecção fria, que é aquele que você vai lá, você vai cutucar a pessoa nem sabe às vezes quem você é. Sim. 30% vira agendamento, desde que você faça uma cadência de pelo menos 4 contatos no teu negócio. Sim. Mas posso chutar dizer aqui que a média vai ser essa para qualquer negócio. Sim. Pode ser 6, pode ser 3. Sim. Tem um padrão em Isso aí, vendas. total. Só que como o vendedor, muitas vezes, ele manda uma mensagem fria para alguém e alguém não responde, ele esquece aquele contato. Isso aí. Né? Ah, não tem interesse. Ele mal faz follow-up com um cara que já mostrou interesse. Não é mesmo? É isso O aí. cara que fala assim, oi, tudo bem? Eu gostei do imóvel. Ele mal faz follow-up com esse cara. É isso aí. Sequer ele vai fazer com o cara que ele mandou a mensagem tentando captar ele. Então aí. tem muito ouro aqui, Léo. Total. Tem muito ouro. O que você tá mostrando aqui pra galera é o seguinte, se você fizer só isso, cara, esquece tudo que você falou no podcast. Sim. Se você fizer só isso agora, você aumenta o seu faturamento no, pelo menos, pode chutar aqui, Léo, uns 20, 30%. Cara. É isso aí. É isso aí. Só isso aqui. Total. Porque isso daqui não precisa de dinheiro, É isso aí. Só não de precisa de esforço. ferramenta, só precisa de esforço. E E- todo mundo tem. Se você abrir o seu celular aqui, você deve ter sim. uns 2.000, 3.000 contatos. E, irmão, e assim, ó, só pra você ter uma noção. Eu peguei ontem a menina que faz social selling, eu falei assim, filha, presta atenção, você vai voltar no meu Instagram 3 meses e ver todo mundo que ficou no limbo. Irmão, ela mandou tipo 500 mensagens. Mas como volta no Instagram e vê quem ficou no limbo? Você Ah, tá, nas Voltou mensagens, nos no dedos direct. mesmo lá, No limbo, o que é no limbo? No limbo por algum motivo, o cara sumiu, não respondeu e perderam a injeção de sinceridade, entendeu? Injeção de quê? Eu chamo de injeção de sinceridade. Esse tirar a resposta e demitir o cliente, sei lá como Nossa, que eu isso é muito bom. Ou seja, a mensagem de demissão é injeção de sinceridade? pô, você tá tirando, né? Mas é isso. Então, assim, Vai dar uma injeção no cara lá de sinceridade. velho, mas qual que é o ponto? A galera, se pegar o WhatsApp e voltar, ou pegar o Instagram e voltar, tem um monte de gente que respondeu seu anúncio, que respondeu não sei o quê, que você falou, que você mandou uma oferta, que você mandou uma proposta, e o cara nunca mais respondeu. Irmão, volta 6 meses aí, chama todo mundo, entendeu? O cara vai gerar uma demanda surreal pros próximos 30 dias fazendo isso, entendeu? E esse é um ponto. Irmão, só uma coisa que me veio na cabeça aqui, e eu senti de falar porque eu nos últimos 6 anos mudei 5 vezes de casa. Então, 5 vezes? 5 vezes. Então, assim, eu tô, vamos falar assim, vivendo o mercado imobiliário meio consistentemente. É desesperador, velho. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu fui alugar aqui o escritório. Aí eu falei assim pra todos os corretores: eu preciso de um escritório, eu já quero ele mobiliado, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmão, eu vim, presta atenção, eu vi corretor bom, que você conhece, que o cara me mandava assim, eu falei, eu quero pagar, sei lá, 40 mil. Aí o cara me mandava lá um de 38 mil no contrapiso.
Ô, vamos lá ver. Irmão, você entendeu o que eu falei que eu quero? Eu falei que eu quero mobiliado. Você me mandou um rolê no contrapiso. Eu falei que eu preciso entrar agora. Isso aí é 3 meses de obra, velho. Ah, não, demorou. Irmão, juro por Deus. 15 dias depois. Léo, achei uma que animal. Que top, me manda. Zero mobília. E longe de pronto, entendeu? O que eu tô querendo dizer, irmão, é que, volta lá na história do comportamento do cliente, às vezes, o cara, ele tá com dificuldade de vender, principalmente quem trabalha com um ticket mais alto, porque, cara, o cara do ticket mais alto, eu sou o cara que vou falar assim, irmão, eu não vou ver, vai ver pra mim, você já sabe o que eu quero, se for animal, fizer sentido, tiver fit, eu vou. Porque pra eu sair, ir lá visitar, vai pro condomínio, eu perco a tarde, velho, entendeu? Então, só trazendo essa provocação pra quem nos ouve é do mercado imobiliário, velho, pelo amor de Deus, você trabalha principalmente com um público de ticket mais alto, se você ajudar ele a economizar tempo, você é quase que Muito um real. consultor do Muito cara, real, muito real. cara, ele vai preferir 1000 vezes comprar com você do que com o outro que ele economizaria um pouco. Com certeza. Com certeza, porque você poupa tempo É. e realmente a gente tem um despreparo muito grande na nossa profissão, eu confesso. Sim. Principalmente no Que bom que existe você, né? Não, pô, que bom que existe o César, da Trinca Real Estate, mas tem realmente, cara, e principalmente follow-up, acompanhamento, Sim. entendimento. Isso é muito comum também, o cara enviar uma coisa que não é aquilo que você quer, porque ele tá no Sim. desespero de querer te vender alguma coisa, É isso entendeu, aí. cara? Então, pô, poupa meu tempo, sabe? É. Cara, tem uma história, olha só que engraçado isso. Quando eu fui pro Gramado, mudei pra Gramado, 2020, quando foi? 23, enfim, eu queria alugar uma casa em Gramado, Sim, não é? Porque eu não sabia o que ia ser. total. Só que a minha casa que eu queria alugar é uma casa de valor de aluguel alto pra Gramado. Sim. Só que Gramado, como uma cidade turística, é muito difícil você encontrar uma casa pra você alugar por 6 meses, um ano. Saquei. Eu queria Geralmente é por 3 temporário. anos, né? Entendi. Que é o padrão por 3 anos, Sim. eu ia ficar lá a priori 4 anos. Sim. Muito difícil encontrar. Muito Tá. difícil encontrar. E as pessoas não dão muita moral pra essas pessoas, assim, sabe? Porque lá como é cidade turística, Sim. eles sofrem muitas vendas. Sim, Sofrem muitas vendas. total. Sabe? Aham. E, cara, eu não achava. Aí, porque eu achava, eu mandava os corretores, não me respondiam. Surreal. Não, você não tá entendendo, não me respondiam. Os que respondiam mandavam, chama esse fulano. Sabe? Tipo assim, cara, eles não me deram atenção nenhuma. Consegui encontrar a casa, aluguei uma casa boa. Só que depois de 3 meses, cara, eu comprei essa casa. Porque eu adorei a casa. Sim. Eu adorei, sei lá, não sei porque eu comprei a Aham. casa, entendeu? Aham. Eu gostei da casa, eu comprei. Comprei com o proprietário direto, porque ninguém tinha intermediado. Ou seja, alguém perdeu a oportunidade de ganhar locação, que não era barato, porque você Sim. ganha a primeira locação Sim. corretor, e ganhar a comissão da venda. É. Então, assim, cara, é muito falta de acompanhamento mesmo, sabe? É isso aí. Muito bom, cara, muito bom. Léo, falamos muito sobre vendas aqui, você deu uma aula, cara, muitas chaves foram viradas, tenho certeza que, olha, quem processar isso, pegar o papel, a É caneta, isso aí. destrinchar, vai vender mais a partir de hoje. A partir Total. de hoje. Vamos falar um pouquinho de Leonardo Toledo. Bora. Seu coração aí, cara. Cara, você é um cara muito família, te conheço, você com 4 filhos em 6 anos, não é? Quais são os seus maiores medos hoje, Léo? Meus maiores medos, cara, um grande medo, um grande receio é conseguir desenvolver filhos fortes. Porque eu falo isso com os meus pais, né? Eu falo assim, mano, eu fico tentando desdobrar o que vocês fizeram pra eu ser como eu sou. Porque, modéstia à parte, eu gosto de como eu sou, entendeu? Eu falo, porra, eu sei que eu sou Ainda bem. persistente, que eu sou faca nos dentes e tal. Então, assim, como que eu consigo fazer com que os meus filhos tenham esse modelo mental, mas ao mesmo tempo, sem ir pro lado general, entendeu? Porque tem o extremo do cara que, velho, tem um nível, assim, de disciplina, mas o cara é infeliz, entendeu? Eu não sou esse cara. Então, como que eu consigo ter um alto nível de disciplina, de ambição, mas sem ser aquele cara que fica quase que carrancudo de tão, sabe? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. De tão focado que ele é chato, velho. A vida dele, ele pode até estar rico, mas ele é carrancudo, ele é escasso e tal. Então, esse é um medo. Cara, como desenvolver os meus filhos para que eles sejam fortes, para que eles tenham princípios e valores e etc.
Porque, querendo ou não, a gente sabe que é desafiador. Pô, qualquer presente que meu filho pedir, eu posso comprar. Mas e aí? Quando eu dou, quando eu não dou? Né? Tô dando um exemplo bobo, mas mais ou menos nessa linha de raciocínio. Segundo medo. Cara, o segundo medo é ser o cara que ganhou o mundo e perdeu a casa. E perdeu a família, e perdeu o espírito e etc. Quando eu falo medo, não é porque eu tô vivendo isso. Não, talvez eu traga como pontos de atenção. É uma, Tá? uma prevenção. Uma prevenção, isso aí. Ótimo. Terceiro ponto é justamente o medo de usar tudo isso que eu acabei de falar como desculpa pra não ser tudo aquilo que eu posso ser. Entendeu? Um extremo seria eu perder tudo. O outro extremo é ser um acomodado porque eu uso isso como desculpa. Não sei, entendeu? Então esse é um ponto de... Peguei. Essa é a doideira. Pra você aquele cara que assim... Não, é porque eu prezo pela minha família. Isso, Tô lá, isso, tanga aí, tô mais frouxa, tranquilo. performando Muito bom, 60% do que eu performo, entendeu? Perfeito. Então, esse seria um terceiro ponto. Cara, um quarto ponto é ter a convicção de que eu estou cumprindo com a minha missão perante Deus. Então eu creio que nós temos, César, uma zona de graça, vamos falar assim, um talento e etc. E, cara, esse talento, eu acredito que nos foi dado para que a gente possa multiplicar e gerar resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho, eu tô nessa brisa agora, tá? Eu não acho que é um resultado só pra gente. Eu acho que eu preciso usar esse talento também para levar pessoas para Jesus. Sacou? Então, beleza, eu sou um puta comunicador, eu convenço e tal. Cara, não dá pra eu usar isso só no SHP pra eu ficar rico. Léo, mas você ajuda pessoas, você ajuda seus mentorados. Eu entendo, mas eu acho que não dá pra ser só aí, entendeu? E eu entendo que existem momentos de vida, tá? Eu tenho 32 anos e tal. Cara, eu acredito que conforme a vida vai passando, você vai mudando um pouco da proporção das coisas. Mas tem que tomar cuidado pra que isso não vire uma desculpa, porque sempre vai ter um projeto animal. E eu creio que não dá pra ser só sobre a nossa profissão, você tá entendendo? Eu acho que de alguma forma eu tenho que usar isso, sei lá, se num projeto social, dando treinamento na igreja. Não sei, mano. Mas eu creio que a gente precisa usar o que nos foi dado, não só para gerar resultado pra gente, por mais que o que a gente faça gere impacto. Então esse é um medo de, cara, não cumprir com a minha missão. Cara, eu acho que é isso. Não sei se tem algum outro medo, receio que me vem à mente. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom saber. Eu gostei muito de quando você fala desses extremos. Você não pode tomar cuidado nenhum pro lado nem pro Isso outro. aí. A gente tem um quadro aqui, Léo, que chama A Chave da Mente. Tá, Como que funciona? Eu vou falar uma palavra e de bate-pronto, cara, você responde o que vem na tua cabeça. tá bom. Beleza? Você fala uma palavra e eu trago outra, é isso? Não, o que significa pra você aquela palavra? Tá bom. Então eu trago a palavra, você pensa o que aquilo representa na tua vida, Tá. que pode ser também uma palavra, Tá bom. e você expõe Espontâneo. espontâneo. Então Que tá bate papum, beleza? Então eu não me responsabilizo com os danos causados. Tô Tá brincando. tranquilo, cara. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer saber exatamente o que tá dentro do seu coração. Performance. Multiplicação de talento. Nossa, eu nunca ouvi essa. É muito bom, cara. Quando você performa, você tá multiplicando seus talentos, seus resultados em todas as áreas da sua vida. Você tá sendo intencional. Bom. Liderança. Exemplo e resultado. Resultado. Eu vou trazer essa palavra, mas vou explicar, tá? Prosperidade. E aí, quando eu falo prosperidade, não é de grana, é também. Mas, cara, resultado no seu shape é prosperidade porque você tem vitalidade, você tem energia, você vai brincar com seus netos, com seus bisnetos, você vai. Então, pra mim, prosperidade é isso. E resultado não é só sobre o resultado em uma área. É você conseguir ter prosperidade, que é justamente o resultado em todas as áreas. Sacou? Isso aqui. Muito bom, muito bom. Deus. Significado. Creio que significado é porque
Saca aquele livro Em Busca de Sentido? Do Viktor Frankl lá, do campo de concentração e tal. Cara, ele traz muito que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração eram pessoas que tinham algum motivo, às vezes um ente querido que estava fora do campo, eram pessoas que viam um real significado para conseguir sobreviver àquela doideira. O cara que não tinha um motivo claro, um significado muito importante lá fora, ele não conseguiu sobreviver àquilo. E eu creio que Deus é o que nos traz significado para a vida. E, inclusive, é muito doido, porque eu vejo que as pessoas que conseguem ser pessoas de negócio, mas que têm uma visão de cumprimento de missão, buscam a presença de Deus, irmão, elas ficam muito mais inabaláveis. Vou dar um exemplo. O cara que tem medo de tomar não, o cara que tem medo do que os outros vão pensar, é porque ele não entendeu nada, velho. Porque ele não entendeu porque ele foi chamado, ele não entendeu que ele tem uma zona de graça, ele não entendeu que ele pode multiplicar talento, que ele pode fazer a diferença, que ele foi chamado para levar a palavra para outras pessoas. Então, quando você entende tudo isso, irmão, o outro falou mal do seu, foda-se, entendeu? Então, eu creio que Deus e você entender o significado da sua missão e da sua vida tem total relação com você sobreviver a situações difíceis e como você lida com as coisas que acontecem na sua vida. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Ah, legado. Cara, legado eu deixaria como é aquela máxima, né? O que você deixa nas pessoas. Então, legado talvez eu associaria muito a liderança, a exemplo, eu associaria muito a desenvolvimento de pessoas, despertar de pessoas, porque tem muita gente aí fora que não está vivendo o que poderia viver, o que tem capacidade de viver, porque ele não teve a oportunidade, muitas vezes, de se conectar com os conteúdos certos, com as pessoas certas, com os ambientes certos. E talvez você esteja do lado dessa pessoa pecando pela omissão, de não dar um chacoalhão nele. Muito bom, cara. Família. Cara, família eu traria como missão, assim, porque eu acho que tudo que você falou acaba convergindo em família, né? Então você vai ah, usar muito dos seus dons, do seu chamado, do resultado que você gera, você vai provar muito do seu legado na sua família. Pra mim, cara, o ponto principal do legado são os meus filhos, é minha esposa, e depois é um colaborador, por exemplo, um parceiro, um mentorado. Porque tem muita gente que tá falando e achando que tá gerando legado na parte externa, mas dentro de casa é um babaca. Então, eu tava ouvindo, cara, acho que foi hoje o podcast do Joel com o Brunet. Creio que foi lá. Falando sobre se você quer conhecer um homem, veja como os filhos dele e a esposa dele trata ele no bastidor. Nada vai falar mais do que isso. Do quanto ele é de verdade, entendeu? Nossa, essa é real. Muito bom, é. Pesado, né? Essa é muito boa, muito boa. Léo, muito bom, cara. O que nunca te perguntaram, mas você gostaria de deixar o mundo saber, cara? Irmão, eu acredito que seja. Eu acredito, é muito peculiar, porque creio que de alguma forma a gente trouxe, que é associado à questão dos medos que você perguntou, mas não necessariamente quais são os meus medos, mas um pouco sobre o momento de vida que eu tô hoje, porque eu creio que é um momento que tem reflexões muito valiosas.
Então, talvez o que eu gostaria que me perguntassem é o que traria a resposta de que, amigo, amiga, cuidado. Essa, essa chave foi despertada numa caixinha de pergunta do Caio. Mandaram assim, cara, que conselho você já ouviu e que você diria que foi um conselho muito perigoso? E aí ele colocou, depois você compensa. E, cara, eu tô num mood muito assim, César, porque volta nos medos dos extremos. Então, cara, eu tava agora falando com pessoas que você conhece, que performam muito bem, e aí uma dessas pessoas virou e falou assim: cara, eu me mudei de cidade, minha filha tá chorando, ela fica pedindo a Deus pra voltar pra onde ela tava, e tá tudo bem, porque é uma criança e tal, mas o ponto principal e eu tô num momento que eu tô dando um gás, então já faz uns 2 meses que eu praticamente não consigo ver ela. Eu olhei pra cara dele e falei assim: irmão, você não vai compensar isso depois. Ilusão sua. O Não tempo vai, tá passando. não vai. Então, César, eu acho que a grande provocação que eu quero deixar aqui, e tem associação com, cara, ninguém me perguntou isso, mas é o que eu. É hoje o que eu vejo que é o meu maior desafio, e eu creio que possivelmente sempre vai ser, tá? Que é esse encontro de ter a máxima performance e resultado, prezando com o que mais importa. Entendendo que o depois você compensa é uma baita ilusão. Porque, cara, hoje eu tô lá, pô, mas é a Blue Table, é sei lá o quê. Tá bom, mas e depois? Vai ser o quê? Vai ter outro desafio. Ah, foi o IPO da liga. E aí depois saímos da liga e tem tal. Irmão, sempre vai ter. Então, você achar. Uma coisa é, pô, essa é uma semana corrida. Vai, vou dar um exemplo. Cara, ontem eu cheguei 11 horas da noite. Hoje eu tomei café da manhã com os meus filhos e eu vou chegar, eles vão estar dormindo. Mas são 2 dias. Aí, o que eu fiz? Esse fim de semana eu vou compensar. Não é isso que eu tô falando. Agora, um ano, você não compensa, velho. Você não compensa, não. Entendeu? Então, o grande questionamento é: você tá na ilusão de que depois você compensa? Porque talvez as pessoas que você mais ama, talvez o propósito que te fez iniciar é o que mais está sofrendo. Segundo ponto, talvez você esteja sendo zeloso demais com o seu dinheiro e negligente demais com a sua família. Se alguém que está aqui tem, vou dar um exemplo, tá? Tem grandes desafios no mercado imobiliário e essa pessoa está tentando sozinha resolver porque ela tem receio de investir, irmão, ela está valorizando, sendo mais cautelosa com o dinheiro do que com o tempo dela. Para mim, ela é uma irresponsável. Muito bom. Então, olha que doideira. As pessoas, elas falam assim, não, mas eu que tô tentando por conta, eu tô pagando o preço. Amigo, você não tá pagando o preço sozinho. Quem tá pagando o preço é a sua esposa que não tem atenção. São seus filhos que não têm um pai presente. Você tá pagando preço no escritório, no ar-condicionado, se divertindo, vendendo? Vai cagar, velho. Tá pagando preço nada. Quem tá pagando são as pessoas que você mais ama pela sua falta de decisão, pela sua falta de ousadia, pela sua falta de ver indicador, pela sua falta de abordar pessoas. Eu não sei o que é que você está pecando, mas eu preciso que você entenda que quem está pagando o preço não é você, são as pessoas que você mais ama. Então, eu acho que essa dei uma devaneada aqui, mas essa é a pergunta. Cara, é essa equalização entre você conseguir performar ao máximo, valorizando aquilo que você mais ama, tomando decisões, entendendo que você não paga o preço sozinho, para que você seja muito mais responsável nos seus investimentos, nas suas decisões, no seu tempo, onde você está jogando seu tempo. Tem gente que os filhos não têm atenção, mas ele não perde um jogo do Parmeira. Ah, vai cagar, né, velho? Acorda. Você tem razão. Muito bom, cara. Muito bom. É muito verdade isso. Muito bom, cara. Léo, foi um prazer ter você aqui. Tenho Tamo certeza que as chaves de muitas pessoas foram viradas e eu tenho 2 presentes para você. junto. Que bom. O primeiro presente é o meu livro. Eu nunca te dei meu livro, Animal. né? Não. Então, o primeiro presente é o meu livro, foi meu primeiro livro. Animal.
É, Que, aliás, tá saindo meu gosto segundo muito do nome. agora. E eu não sei se eu te contei a história, cara, mas eu escrevi esse livro quando o César nasceu. Da maternidade mesmo. Que da hora. Vem da Rafa na Que cama da com hora. ele. Pois é, cara. Depois você me conta, o Longo Prazo Sempre Animal. Vence. Presente Obrigado, com muito irmão. carinho pra você. E o segundo presente, Léo, é aqui o Qual é a Chave é um ambiente que não foi feito para entreter pessoas, e sim para virar a chave de pessoas. Você Legal. falou sobre multiplicação de talentos, sobre transbordo, sobre o legado, é exatamente isso. Virar a chave em pessoas que elas possam aplicar na vida delas e serem melhores. Animal. Então, como você entregou muitas chaves para as pessoas aqui, a gente também entrega a sua chave Que legal, irmão. e Muito bom. quando você se olha nela, você vê aquilo que você entregou para todas as pessoas, que Que foi da a sua hora. melhor versão. Então, muito Animal. obrigado, cara. Tamo junto, irmão. Foi muito Obrigado. legal ter você aqui hoje. E parabéns pelo trabalho, pela consistência e para quem te acompanha, né, da internet. Gente, ele é esse cara. Ele é prestativo, ele é comprometido, é um cara disciplinado, focado, não é internet. Então, Valeu, cara. que quem tá aqui entenda o valor de acessar pessoas que são congruentes, tá bom? Valeu, cara. É um prazer junto. ter sua amizade. Tamo junto. E que a gente seja cada vez mais próximo, tá bom? É isso aí, Tamo tamo junto, junto. cara. Valeu, Valeu. Tamo junto. Turma, vocês que estão pelo YouTube já sabem, né? Segue um canal aqui para que vocês continuem recebendo os nossos conteúdos. Também compartilha com quem precisa virar tantas chaves como você virou aqui hoje através do Léo. Chaves de vendas, chaves da vida, grandes ensinamentos. Se você vem pelo Spotify, também segue o canal, avalia com 5 estrelas, deixa seu comentário e também encaminha para alguém que precisa virar as chaves. Lembre-se que todos os dias nós temos conteúdos aqui no canal a partir das 5 horas da manhã, através dos conselhos do Longo Prazo Sempre Vence. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.